Boa noite a todos. Deu um probleminha inicial aqui no meu telefone, não conseguia acessar, mas agora está resolvido. Sejam todos bem-vindos, então, para mais uma live da nossa Caminho da Luz. Hoje teremos como tema Persistir na Ideia, da obra Messe de Amor, que é esta aqui, da Joana de Ângeles e o Divaldo Franco. Então, para iniciarmos o trabalho, vamos fazer a nossa prece e criarmos o nosso ambiente espiritual e emocional adequado para o trabalho e para que também as boas energias estejam nos ambientes onde estamos neste momento. Mestre Jesus, Espíritos amigos bondosos, neste momento, Senhor, em que estamos todos reunidos, a bem de conversarmos um pouco mais sobre essas questões do mundo espiritual, do mundo físico, pedimos a presença dos bons espíritos entre nós, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos todos, em união de pensamentos, irradiar a paz, o amor e a bondade a todos que estão à nossa volta, aos nossos familiares e ao nosso lar. Iniciamos o trabalho da noite com as bênçãos dos nossos amigos espirituais e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então hoje teremos este assunto, persistir na ideia, que se fala muito em motivação, pensamento positivo, né? E tem um pouco a ver com isso, mas é mais como uma disciplina da vontade, uma persistência da vontade, do que simplesmente um otimismo leve. Então a Joana ela coloca uma historinha no livro, que diz que o Henry Ford, quando explicava lá os capitães da indústria elétrica naquela época, a sua criação, isso foi lá em 1890, quase 1900. E ele estava explicando sobre a sua criação do motor a combustão a gasolina. E aí o Thomas Edison, que era um dos grandes inventores e criadores também da área da eletrificação lá americana, disse para ele: persiste na ideia. E olha o que deu, né? Ele persistiu e conduziu as suas ideias, os seus ideais e revolucionou a indústria automobilística no mundo. Mas a Joana coloca que nenhuma ideia é por si só perfeita, vamos dizer assim, que não necessite de aprimoramento, e nem tão imperfeita que não possa ser melhorada. Então, a nossa vida ela é feita de ideias e melhoramento de outras ideias, e assim nós vamos evoluindo constantemente, cientificamente, né? Moralmente também. Então, para o sucesso de todo empreendimento, diz a Joana, persistir na ideia é impositivo indispensável. Se nós não persistir naquilo que desejamos ou objetivamos, né, não chegamos a lugar nenhum. Então ela coloca assim: as pessoas que mudam de ideia frequentemente quase nunca conseguem realizar alguma coisa de valor, porque não se afirmam em nada. Tem muitas ideias e nenhuma vai até o final, porque tu conduzir uma ideia, um objetivo na vida até o final dá trabalho. E tem que ter persistência, tem que ter disciplina, porque se tu faz um plano de vou ser, sei lá, engenheiro, até quando criança, né?
quero ser doutor, quero ser engenheiro, quero ser professor, sei lá. É uma meta, é um plano. E aí isso demora muitos anos e tu tem que persistir nisso, senão tu não chega lá. E assim para todos os nossos empreendimentos. Inclusive, e mais importante, os empreendimentos na área espiritual. Pois estarmos aqui hoje, no sábado à noite, assistindo uma live para dialogar e conversar um pouco sobre essas questões espirituais, exige disciplina e vontade. Eu participar dos grupos de estudo nas casas espíritas exige disciplina e vontade. Então, eu persistindo nisto, eu me melhoro como pessoa. E o resultado aparece significativamente e totalmente aparece assim, no resultado. Então, o pedreiro, assim, um pedreiro de obra, com todo seu trabalho paciente, que às vezes tem obras que demoram anos, né? E vai chegar o resultado, mas tem que ter paciência, não é da noite para o dia. Então, o agricultor que trabalha a terra e faz todo o trabalho, ele sabe que são meses de trabalho até a conclusão da safra. Então, não é os objetivos e as tarefas na vida não são da noite para o dia. Tudo exige uma certa disciplina. E se eu não tenho essa disciplina, eu abandono. Isso é muito trabalho, vou fazer outra coisa. Daí a outra coisa é muito trabalho, vou fazer uma terceira coisa. E nunca faz nada. É o que a Joana coloca. Então nós temos que ter planos e metas, né? E para ter um objetivo na vida. O que tu quer fazer da vida? Às vezes os pais perguntam para os filhos, né? O que tu quer ser da vida? E aí já dá para mais ou menos ajudar e conduzir, né, essa criança, esse filho, naquilo que ele deseja. Importante, não impor o que o pai e a mãe querem para esse filho, mas ajudá-lo a ser aquilo que ele deseja. Mesmo que não seja fazer curso nenhum, né? Que às vezes eu tenho amigos, por exemplo, que se formaram, um é formado em engenharia mecânica, ele trabalha como motorista de caminhão, ele gosta de viajar. O outro se formou em arquitetura e também é motorista de caminhão. E não gosta fez o curso porque os pais exigiam, né? Mas eles gostam de viajar de caminhão, ok, né? Então não tem problema. Como me disse uma amiga uma vez, se tu quiser vender sanduíche na praia e isso te basta, ok, tu tá feliz, né? Os títulos e nobrezas da sociedade são as pessoas que colocam. Tu tem que ser isso, ser aquilo para ser um vencedor, né? E não precisa. O vencedor é aquele que é feliz. Mas a Joana coloca um ponto importante. Não se atirar na primeira ideia e seguindo inquieto nessa... que ela bota assim, seria como colocar espinhos na própria caminhada. Então eu de arroubo, né? Tive uma ideia e vou sair e você não, resolve com paciência e sem as emoções que ela coloca muito, que se tu resolve os problemas ao impacto das emoções, é como colocar ácido na ferida. Só vai doer mais, porque não vai. Então ela aconselha sempre prudência nas ideias, porque eu posso ter muitas ideias. E algumas, como dizem no termo popular, assim podem ser ideias de jirico, né? Que não servem para nada. E todas as ideias, quando boas para mim, para as pessoas que estão comigo ou para a comunidade, são boas ideias. Agora, uma ideia egoísta serve só para mim. Então, ela não vai trazer no futuro bons resultados. Então, prudência. E nós todos temos, nossa caminhada evolutiva, nossa caminhada na vida, todos nós temos alguns problemas e temos que resolver problemas, ter resoluções de problemas, né? E às vezes tem nós que não se consegue desatar em nossa vida. E aí precisamos de boas ideias. E às vezes nós ficamos amarrados assim num contexto
envolvido com o problema, envolvido, e não abre a mente para outras questões. A própria prece, a oração e a meditação, como a Joana fala muito, facilita esse entendimento para a resolução dos problemas. E falando em nó, todos nós temos os nós na nossa vida. De vez em quando a gente tem que desatar uns nós aí para as coisas andar. Tem um termo que é comumente uma metáfora, né, que é utilizada, que eles chamam do nó górdio, que é um nó impossível de ser desatado. E às vezes tem para nós assim situações na vida que parecem impossíveis de serem desatadas. Então essa lenda do nó górdio, tinha um rei na Frígia, lá na Ásia, que morreu sem deixar herdeiros. E aí consultaram um oráculo para saber o que fazer, e esse disse. E o oráculo disse: o sucessor chegará num carro de bois. E aí a profecia se cumpriu, porque chegou um camponês de nome Górdio, né, que era o dito do nó górdio. Então ele foi coroado e tal, e para não esquecer o passado dele, ele amarrou esse carro de bois a uma coluna no templo de Zeus, com um nó muito elaborado, em que era difícil de desatar. Então era impossível. E ele reinou, depois morreu e assumiu o filho dele, que era o Midas, que é esse mesmo, o Midas, esse que tudo que tocava virava em ouro, era filho do Górdio. E o Midas também não deixou herdeiros. E aí foram de novo ao oráculo perguntar para ele: e agora? Não temos herdeiros. E o oráculo disse: quando alguém desatar esse nó, ele será o rei de todo mundo, e não só do mundo conhecido. E nisso passou 500 anos, ninguém desatou aquele nó. Até que em 330 e poucos ali, antes de Cristo, 300 mais ou menos, o Alexandre o Grande, ou passando lá pela Frígia, a religião da Frígia, lá na Ásia, ficou sabendo desse nó górdio que ninguém desatava. Ele foi lá no templo de Zeus, observou, analisou, desembainhou a espada e cortou o nó. Resolveu. Daí tu olhando assim, mas era para desatar, não podia cortar. Como não podia? Não tinha essa regra, entende? E aí qual é o sentido, qual é o que se aprende com isso? É pensar fora da caixa. Que todo mundo estava ali envolvido em desatar o nó, mas ninguém pensou que se cortasse a dita corda, ou o material que seria, o nó estaria desfeito, né? Então, em muitas questões da nossa vida, a gente fica olhando exatamente como aquela pergunta de matemática assim elaborada. Tu olha só a pergunta e não pensa e não olha para os lados. E aí o nó pode ser resolvido facilmente se pensarmos fora do contexto do problema. Por isso a oração, o equilíbrio, a meditação, né? Uma boa inspiração, uma boa noite de sono, que os espíritos falam, é propícia para que a gente pense fora da caixa. E essa lenda, sendo lenda ou não, logo depois disso, o Alexandre o Grande ficou rei de toda a Ásia, lá do norte da Europa até a Índia, mais ou menos. E aí uma curiosidade sobre o Alexandre. Ele morreu com 32 anos. Com 30 anos ele já era esse rei todo. E só que ele era aluno do Aristóteles. E Aristóteles era aluno de Platão. E Platão que tem no Evangelho, que me fugiu o outro nome, Sócrates, foram precursores do espiritismo e da ideia cristã. Então dá para ver a relação. O Aristóteles imprimiu no Alexandre o Grande esses princípios cristãos e do pensamento que temos hoje no espiritismo. E o Alexandre, quando ele dominava, que era um problema, vamos dizer assim, o nível moral daquele tempo era dominação e guerras, né?
mas ele não matava crianças nem mulheres, e nas cidades onde ele desenvolvia, ele chegava, ele fazia saneamento, melhorava as condições públicas da cidade, porque ele tinha princípios cristãos que ele nem sabia, mas que foram imprimidos pelo Aristóteles. E daí ele até morreu cedo, com 32 anos, porque o mosquito mordeu ele numa dessas obras de saneamento, e acho que era febre amarela ou qualquer coisa assim. E daí depois ele morreu, o Império Romano desenvolveu, cresceu, e os princípios eram outros, e morreu. Veja a época de Jesus e o Império Romano, o que fizeram com Jesus. Se tivesse ficado ele, talvez seria outro. Enfim, só um parênteses. Então, todos nós, com essa historinha do Alexandre, temos que pensar um pouco fora do nosso modelo, e as soluções existem. E os espíritos nos intuem muito, né, para que isso aconteça. Então a Joana coloca que se nós temos estratégias, né, do que queremos, que as coisas não acontecem assim, eu vou ser doutor e vou esperar, não, eu tenho uma estratégia, eu tenho que fazer o primeiro grau, o segundo grau, tenho que estudar para o vestibular, eu tenho que ter uma estratégia de vida, e para tudo. E para o nosso desenvolvimento espiritual também. Quando nós passamos ali 5 anos nos grupos de estudo só para ver as obras básicas, se tu fala isso antes para a pessoa, quanto tempo é? 5 anos, é uma faculdade, eu não vou, nem começo. Não, mas é que tu não quer melhorar de vida, não quer ter outro conceito sobre a vida? Tu não quer ter planos e objetivos seguros, como o Alexandre tinha lá na época, baseado em conceitos cristãos, a tua vida desenvolve mais e tu tem princípios para resolver as soluções e para atender as outras pessoas. Então, para isso, eu vou estudar 5 anos de obras básicas. E ok, os 5 anos vão passar igual na nossa vida. E se eu for no grupo ou não, daqui a 5 anos já passou. Então é melhor e ter esse objetivo de entender as questões da vida. Né? Então nós temos o apoio dos amigos espirituais sempre, para todos os nossos empreendimentos. E das esferas superiores, eles nos acompanham, nos intuem. Eles nunca vão dizer para nós o que nós devemos fazer ou não, mas eles vão nos intuir e tirar do nosso íntimo aquilo a resposta que já tem, porque a nossa sensação de paz e alegria, ela já existe a resposta. Às vezes a gente é influenciado pelo modelo do mundo e tenta corresponder a esse mundo, mas no íntimo a gente sabe o que é bom para nós ou não. Então os bons espíritos, eles não dizem faça isso ou faça aquilo, mas eles induzem a que tu pense o que é melhor para ti. E aí tu consegue achar soluções. Então a Joana até coloca que nesses empreendimentos, a gente também, quando for fazer alguma coisa, dê chance para aqueles que faliram. Porque às vezes a gente quer só se vincular aos vencedores, né? E ela coloca que tem muitos vencedores do mundo que são vencedores e líderes, mas não melhoraram o mundo. E tem grandes líderes mundiais que não se exaltam por isso. Eles simplesmente fazem porque gostam do próximo e sempre fizeram. Então tem até uma historinha dessa coisa de trabalhar com os perdedores, que me contaram uma vez que tinha um laboratório de farmacêutico e ele comprou um outro laboratório que tinha falido. E aí o dono desse laboratório que faliu, que era o presidente e dono, foi convidado a participar do conselho de administração deste grupo maior que tinha comprado eles. E aí um dos participantes do conselho de administração perguntou: mas tu vai convidar esse cara para o conselho de administração? Ele quebrou, ele faliu. E aí o presidente do conselho disse: sim, exatamente. Ele quebrou e ele faliu. Ele sabe exatamente o que não deve ser feito. Então, falir é experiência, errar é experiência. Então, nós não devemos nos amarrar, vamos dizer assim, agarrar
ao erro e entrar em depressão ou ficar deprimidos por causa disso. O erro faz parte da experiência. Então a gente tem que empreender sempre, mesmo que dê errado. É uma grande experiência o erro. Então, como diz a Sueli Caldas, que os obsessores às vezes nos tentam tirar do eixo, né, desses planos objetivos. Ela diz que os obsessores têm uma tática do plano 3D, que é desânimo, decepção, desilusão. Eles vão imprimindo isso e daí tu vai ficando mal, né? Daí, ou o outro 3D é desalento, desconfiança e dúvida. E aí tu vai se envolvendo nesses sentimentos e quando vê tu chega na depressão e quando vê tu não faz mais nada. Parece que o mundo não tem sentido e aqueles planos que tu tinha já não tem mais nada o que fazer, né? Porque o deprimido, normalmente, assim, não geral, né? Mas normalmente a depressão surge porque nós temos perspectivas na vida e não acontece, ou deu errado, e aí se deprime muito, né? O que mais leva à depressão são as perspectivas e planos que falharam. É claro que tem outras questões, né? Mas já que a gente está falando em objetivos, então, ante a essas decepções e tudo, e um ponto importante, principalmente aos nossos familiares, né? Não julgar e não avaliar muito pelo erro cometido. Perdoa e estimula a pessoa a melhorar. Não fica malhando, batendo em cima, que aí a pessoa não sai da depressão mesmo, se ela está errada. Tem que ajudar. E o perdão é um grande exercício de estímulo, né? O abraço fraterno e dizer, não, estou contigo, não tem problema, vamos para frente, né? Vamos, ânimo, né? Como diz a Joana, a fé em nossos objetivos, em nosso plano, se transformou num alimento que não podemos prescindir. Quer dizer, sem a fé e essa confiança, nós não conseguimos ir para frente, porque a confiança e a fé fazem parte da nossa força e da nossa alegria. Então, para vencer o desânimo, a fé é um grande alimento, né? E sempre a Joana coloca, faz aquilo que está no teu alcance, né? Mesmo, e faz sempre o melhor, ela coloca, né? Mesmo que no teu alcance, faça sempre o melhor, dentro do teu limite. E busque entusiasmo e alegria, né? E que a força te reveste novamente. E mesmo parecendo às vezes que não temos condições e nem recursos para empreender, né? Para nós persistir nas ideias e mesmo nas questões espirituais, né? De ajuda ao próximo, de caridade, tudo, nesse conjunto todo. Mesmo que às vezes parecendo que não temos condições, quando nós temos o domínio da vontade e estimulamos o primeiro passo, é a caminhada, às vezes descobrimos tesouros ocultos em nós mesmos que a gente nem sabia. A gente descobre forças e vamos dizer assim, e conhecimentos que às vezes a gente nem se dava conta que tinha. Mas eu preciso estar envolvido com a ação para descobrir que eu tinha essas condições. Se eu ficar em casa e não assumo nada, é difícil. Hoje, por exemplo, teve eleições lá da nossa Caminho da Luz e o Diogo Aradi foram seus novos presidentes e vice da casa. Então, essas personagens, essas pessoas que se dispõem a isso, tu conta nos dedos, e não é na casa espírita, em qualquer instituição. Vamos dizer assim, numa cidade com 150 mil habitantes, tu conta nos dedos as pessoas que assumem responsabilidades de assumir entidades. Então, são pessoas persistentes, né? Que querem fazer pelo outro, mas elas estão ganhando com isso, porque estão ganhando aprendizado e estão se melhorando, e muito. Então,
todos nós, quando desencarnarmos, vamos ter que dar conta desses dons que recebemos. Porque nós recebemos saúde física, temos um corpo bom, saúde, né? E mesmo os que não têm, porque tem pessoas que às vezes que têm alguma deficiência e fazem muito. Não quer dizer, mas quer dizer, se esses que não têm já fazem, eu que tenho uma saúde boa e tenho a condição de aprender, estou envolvido com o espiritismo, eu tenho que fazer muito mais. Então esses dons, quando nós desencarnarmos, nós temos que prestar conta. Então a nossa vida não pode passar em branco. Eu tenho que me envolver com o trabalho de desenvolvimento, tanto financeiro, tanto o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral da minha comunidade e das pessoas que estão à minha volta. Se eu tenho mais condições, eu tenho que me oferecer. E é um trabalho solitário, de um certo modo, né? Então, o Jesus também, na época dele, ele tinha os planos e objetivos, foi abandonado, foi maltratado, né? Mas ele trabalhou sem erros e firme, porque ele tinha propósitos, e a Joana coloca isso, principalmente nesse objetivo espiritual. Nós temos que seguir sempre. Às vezes vai ser solitário, que as pessoas não vão compreender, mas se a minha ideia é boa, ou a minha intenção é boa, no intuito de ajudar e de colaborar, sempre é válido, né? E mesmo se nós morrermos amanhã e interromper todo o nosso plano de vida, não muda nada, porque nós somos espíritos eternos e os nossos planos vão continuar. Tanto que no mundo espiritual, às vezes a gente faz algum curso, alguma coisa para vamos dizer assim, pré-aprendizado para quando tiver a tarefa aqui no mundo terreno. Então não para esse vai e vem. A gente aprende lá para exercitar aqui, daí tu desenvolve aqui para desenvolver lá. Então isso é interessante, todo esse desenvolvimento, né? E também, como diz a Joana, que isso é uma coisa importante, que ela diz assim, ó: os únicos valores contábeis que levaremos conosco após a morte são as nossas ações, que nos darão uma identidade espiritual, e assim mostraremos quem somos. Então, as nossas ações no mundo terreno que vão dizer para nós quem somos quando chegamos no mundo espiritual. Porque lá, quando a gente bate na porta do céu, na figura do São Pedro, lá que vem abrir, ele pergunta: quem és? Daí ele vai dizer: eu sou o Ilídio, eu era lá da Caminho da Luz, e eu trabalhava, porque os espíritas gostam muito, né? Eles dizem: eu era trabalhador da casa espírita, e acho que é uma grande vantagem. É uma vantagem, desde que a tua intenção seja boa, e não para troca, né? E aí ele diz: não, eu quero saber quem tu és, né? Aí tu tem que dizer o que tu fez, e não a tua identidade, teu nome, filho de quem, eu era dono disso, dono daquilo, tinha empresa X, não interessa, eu quero saber quem tu és. Então o Jesus trabalhou muito nessa questão então ele, vamos dizer assim, o conhecimento, o aprendizado que Jesus nos deixou há 20 séculos, ele sacudiu a terra, mas não penetrou muito no coração dos homens. E no entanto ele sempre persistiu e persiste até hoje, sempre gentil e amoroso com todos nós, mesmo nós ainda não entendendo direito tudo que ele quer, né? Porque o que ele gostaria é que nós entendêssemos a vida verdadeira e o porquê estamos aqui, qual o princípio do desenvolvimento da experiência terrena. Olha o Divaldo, que não para nunca, né? Palestra e trabalho. Então, esses são os exemplos. Ele não está preocupado em ser o líder espírita do mundo. Ele está preocupado com o resultado do trabalho dele. Será que eu fiz bem tudo o que deveria? Né?
eu ter esse sentimento de fraternidade que Jesus sempre também espera de nós, né? Esse sentimento de envolvimento amoroso a todos que estão à nossa volta. Então a Joana alça o pensamento a Jesus, esse sublime idealizador, né, que deixa-nos inspirar por ele em nossas ações, em nosso foro íntimo. E a força do bem vai tomando forma dentro de nós com esse apoio e essa força que Jesus nos imprime, e que, como diz no Evangelho, o servidor nunca deve desanimar. Então nós devemos persistir sempre, né? E como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque fez tudo que podia e tudo que estava na sua condição. Certo ou errado, não é muito isso o problema. O problema é tu persistir e tentar desenvolver sempre o melhor para ti mesmo e para todos que estão à nossa volta. E o Espiritismo nos propicia essa condição de aprendizado para soluções dos nós da nossa vida, baseado em princípios cristãos de amorosidade, de fraternidade e de amor ao próximo. Vamos orar. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que estiveram conosco nesta noite, agradecemos a presença, o envolvimento de todos e pedimos que as luzes do nosso Pai Celestial, a amorosidade do nosso Mestre amigo Jesus, a bondade dos nossos espíritos amigos estejam entre nós, em nossos lares, que as luzes safirinas do nosso Mestre Jesus imprimam em nosso corpo físico e espiritual a força e as condições para persistirmos nos nossos ideais cristãos, os nossos ideais de crescimento, desenvolvimento, de seres espirituais que somos. Que a bondade dos céus esteja sempre entre nós, que a luz do nosso Divino Mestre ilumine o nosso caminho e que possamos sairmos vencedores dessa jornada terrena, porque ao chegarmos lá, temos uma verdadeira identidade em ações no bem, ações no amor e ações na fraternidade. Mostraremos quem somos pelaquilo que fizemos. Agradecemos aos amigos que estão conosco e muita paz a todos. Que assim seja. Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos e até a próxima live da Caminho da Luz, que é terça-noite. Obrigado.